Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja abundante em sua vida, em seu coração. Nós estamos chegando para mais uma pré-aula da EBD. E agora, no segundo trimestre de 2020, nós estamos estudando a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, e esta já é a nossa segunda aula. E a lição de número 2, ela traz o título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. O nosso texto áureo está em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, que diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E a verdade prática da nossa lição diz que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. A nossa leitura bíblica em classe está na Epístola aos Efésios, capítulo 1, versículos 3 e 4, também nos versículos 9 ao 14. Muito bem, se você está conhecendo o nosso canal agora, eu quero que você seja muito bem-vindo, inscreva-se no nosso canal, ajude-nos divulgando o nosso canal nas suas redes sociais, deixe aí o seu joinha e também o seu comentário. Quero abençoar a sua vida com a palavra de Deus. Então, o título da nossa lição é A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. A palavra sublimidade fala de excelência, fala de superioridade, de magnificência, fala também de esplendor e de perfeição. Então está falando da grandeza, do esplendor das bênçãos espirituais em Cristo. Quando nós olhamos para a nossa leitura bíblica em classe, também para o nosso texto áureo, o versículo de número 3, ele começa com uma doxologia. Esta palavra é uma junção de dois termos gregos, doxa. Doxa fala de glória e logia fala de palavra. Portanto, é a expressão de louvor e enaltecimento a Deus. Ou seja, bendito, seja louvado, aleluia, tudo isso é doxologia, a junção das duas palavras doxa mais logia. Este não é o único versículo nas cartas de Paulo que você vai ver ele trazendo esta doxologia. Também em 2 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 3, ali você vê claramente Paulo repetindo este conceito. Também na epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 3, primeira epístola, capítulo 1, versículo 3, você vê o apóstolo Pedro também numa palavra, numa expressão de enaltecimento, de louvor a Deus, que nós chamamos de doxologia. Muito bem. Bênçãos espirituais. Bênçãos espirituais refere-se à obra completa de Cristo, que nos livra do pecado e nos faz santos e nos faz herdeiros de Deus, nos faz irrepreensíveis. Então, quando nós cremos e aceitamos a Jesus Cristo e nascemos de novo, nós recebemos estas bênçãos espirituais. Nós não poderíamos ser justos, nós não poderíamos ser santos, nós não poderíamos ser irrepreensíveis, mas o Senhor, através da obra de Cristo, tudo é por Cristo, através da obra completa de Cristo, ele nos concede estas bênçãos espirituais. O que está envolvido aí nessas bênçãos espirituais? Eu poderia trazer aqui alguns conceitos, algumas coisas que estão envolvidas nessas bênçãos espirituais. A eleição, a predestinação. Não se preocupe com esses termos, porque será tema da terceira aula.
a revelação do mistério. Que mistério? O mistério que estava escondido, que estava no seio do Pai, que é o próprio Cristo. A questão do selo, que é algo que você não vê, mas nós fomos selados, conforme vamos aprender durante todo este trimestre. A remissão dos pecados, a garantia, que é o penhor da nossa herança, a esperança que nós temos em Cristo é porque Ele nos deu uma garantia, que é o Espírito Santo. E muitas outras bênçãos espirituais o Senhor nos concede. Nós estamos vivendo dias, queridos, em que os homens, em que as religiões estão oferecendo bênçãos materiais às pessoas e as pessoas correm atrás dessas bênçãos e todos nós necessitamos de coisas materiais para sobrevivermos enquanto estamos nessa terra. Mas o certo é que o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais e são bênçãos sem medidas e que não têm fim, que não perecem como perecem as coisas materiais. São bênçãos eternas, a nossa eleição, a predestinação, o Espírito Santo, a revelação de Cristo em nós, nós como templo do Espírito Santo, são bênçãos que não se pode medir, que não se pode mensurar, e são estas as bênçãos que o Senhor nos concedeu. Agora, detalhe, onde Ele nos abençoou? Nos lugares celestiais. Os lugares celestiais são um local de bênçãos e também de batalha entre Cristo, ou melhor, entre a igreja e Satanás. Cristo não guerreia, ele já deu esse privilégio à igreja. Cristo já venceu Satanás quando morreu e ressuscitou. Então agora é a igreja que guerreia esta batalha. E esta batalha é nos lugares celestiais. Por quê? Porque os lugares celestiais também é a habitação ou domicílio temporário de Satanás. Então, neste lugar, que hoje é o domicílio temporário do diabo e seus anjos, este é um lugar onde a Nova Jerusalém será estabelecida. É por isso que durante a grande tribulação, no meio dela, o arcanjo Miguel vai guerrear. Esta batalha está registrada em Apocalipse 12, a partir do versículo 7, e o diabo será lançado com seus demônios na terra, aí sim, na terra. Vou falar disso já já. Mas o certo é que os lugares celestiais é o local onde a Nova Jerusalém vai se estabelecer. As regiões celestiais são os lugares onde as nossas bênçãos são depositadas e pela fé também é o campo de nossa colheita. É ali que nós colhemos os frutos espirituais, justamente nesses lugares celestiais. Esta região, conforme eu acabei de dizer, é habitada temporariamente por principados e potestades, porque é o domicílio temporário de Satanás até ele ser lançado na terra. Deixa eu parar aqui um pouquinho, porque existe uma tese muito antiga que Satanás já foi lançado na terra, a terra se tornou sem forma e vazia por causa da queda de Lúcifer na terra, mas esse texto não tem na Bíblia. Os textos tanto de Isaías 14 quanto de Ezequiel 28, principalmente o de Isaías, diz que Satanás, o ex-querubim ungido, ele foi lançado por terra. É um erro gravíssimo, nem é teológico, é um erro de português. As pessoas não conseguem ler e saem pregando coisas que a Bíblia não diz. Foi lançado por terra. O que é esse lançado por terra? É uma metáfora. Foi humilhado, foi tirado da presença do Senhor, foi para o pó. São essas expressões. A única expressão que diz que Satanás será lançado na terra, aí sim na terra, é em Apocalipse 12, a partir do versículo 7, depois da batalha com Miguel, e isto acontecerá no meio da grande tribulação. Tá? Então são conceitos escatológicos, mas eu preciso abrir este parênteses aqui. As regiões celestes, elas são tipificadas pela antiga Canaã, que deveriam ser conquistadas. Veja só, Deus não prometeu a Abraão e a sua descendência que daria a terra de Canaã? Então, Deus tira os hebreus do Egito com mão forte, eles passam pelo Mar Vermelho, 40 anos no deserto,
e Deus vai estabelecê-los lá. É uma promessa que Deus já fez a Abraão, que a terra de Canaã lhes pertenceria a ele e a sua descendência. Mas por que é que os hebreus teriam que guerrear para expulsar aqueles povos de lá? A única coisa que Deus deu para eles, que eles deram apenas voltas ali, foi em torno de Jericó. Mas depois eles tinham que guerrear para tomar posse daquela região que Deus já havia lhe dado. Então, esse lugar celestial aí, que será o local onde a Nova Jerusalém vai se estabelecer, é um local de Deus. Porém, nós temos que ir ali guerrear. Quando Deus nos abençoa, Ele nos abençoa nos lugares celestiais. Aí cabe a mim, cabe a você, nós irmos até lá para recebermos as nossas bênçãos. Há pessoas que dizem, estou orando e Deus não me responde, Deus não me abençoa. Abençoa o irmão ali, mas não me abençoa. E Deus já tem te abençoado. Só que Ele te abençoou nos lugares celestiais, com bênçãos espirituais. E aí, como que você faz para ir lá buscar? É através dos joelhos, é através do poder da oração, é através da consagração, do jejum. É desta forma que você sobe até as regiões celestiais e recebe as suas bênçãos. Então é um tema muito profundo essa questão aí. O versículo 4 diz que ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Então o plano da salvação é eterno. Eu sempre falo isso aqui no canal. A queda do homem não surpreendeu ao Senhor. Assim, não há méritos humanos. Então não há méritos nenhum humanos. Todo o plano da salvação é uma obra exclusiva de Deus, e isto antes da criação da terra, isto antes da fundação do mundo. Se olharmos para 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 20, lá diz que o cordeiro foi imolado ainda antes da fundação do mundo, o cordeiro incontaminado antes da fundação do mundo. Então a obra foi concluída no coração do Pai antes da fundação do mundo. Acompanhe comigo o versículo de número 9, que está na nossa leitura bíblica em classe, o qual diz: descobrindo-nos o mistério da sua vontade. O mistério da sua vontade, versículo 9. O mistério era Cristo, que até a encarnação estava escondido no seio do Pai. Onde nós vemos isso? Nós vemos em João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, que diz que o Verbo está no coração, no seio do Pai. No coração não, a palavra é seio. Deixa eu corrigir aqui porque os irmãos vão ler lá. O Verbo, que é Cristo, está no seio do Pai durante toda a dispensação do mistério. Eu já vou falar mais a respeito das dispensações. Então, o mistério da sua vontade é o próprio Cristo, que era o Verbo que estava escondido no seio do Pai. Tem um texto interessante também, que é Colossenses, capítulo 1, versículo 26, que fala que o mistério que esteve oculto durante todos os séculos, agora foi revelado aos seus santos. E o versículo seguinte, o versículo 27, fala que esse mistério é Cristo, esperança da glória. Então, Cristo é um mistério que esteve oculto, que esteve escondido durante todos os séculos. Não era um mistério revelado. Como que Cristo age durante todo o Antigo Testamento? A pessoa de Cristo aparece em forma angelical muitas vezes, através de uma teofania. Quando você lê lá o anjo do Senhor, normalmente algumas bíblias trazem anjo com A maiúsculo. Ali sim é uma teofania, é a presença da pessoa de Cristo no Antigo Testamento. Também ele se revelou de várias formas, como pedra, a pedra que acompanhava os hebreus durante o deserto, a pedra que vertia água, a rocha que saciou os hebreus durante o deserto, o maná que caiu do céu, de várias formas, a nuvem que os cobria. De várias formas, Cristo se revelou durante todo o Antigo Testamento, mas não de forma direta. Então, ele era um mistério que estava oculto. Essa doutrina da cristologia é algo fantástico mesmo.
No segundo tópico, nós temos ali a vida cristocêntrica, uma vida cristocêntrica neste mundo. Mas o nosso comentarista fala de duas coisas, dois subtópicos que me chamaram a atenção. A revelação do mistério e a plenitude dos tempos. Os dois primeiros subtópicos. No terceiro, ele fala louvor da sua glória, mas eu queria focar aqui nesses dois. Revelação do mistério e plenitude dos tempos. Vou deixar um pouquinho de lado aqui a nossa revista para mim explicar para os irmãos, que é muito importante isso, que na Bíblia temos 3 dispensações. E nós vemos a ação do Verbo, ou a ação de Cristo, em todas elas. Então eu disse que na Bíblia nós temos 3 dispensações. Alguém pode dizer, professor, não são 7? Então muitos irmãos aprenderam naquele método antigo das 7 dispensações. Eu também aprendi assim. As 7 dispensações lá do plano divino através dos séculos. Aquele é o modelo pedagógico de se ensinar a Bíblia, porém muito limitado. Então, não existem 7 dispensações na Bíblia, de forma nenhuma. É uma maneira pedagógica. Você nunca vai encontrar na Bíblia um versículo assim, aqui começa a dispensação 2 e termina 1, aqui começa a 3 porque terminou a 2. Você não vai encontrar isso. Então, era uma maneira pedagógica de se entender a Bíblia, um método que foi desenvolvido por um renomado teólogo nos Estados Unidos, foi trazido ao Brasil aí por Lawrence Olsen e outros teólogos da Assembleia de Deus, mas nós sabemos que na Bíblia, escrito no texto, são 3 dispensações. Nós vemos as 3 em Efésios. Então, vamos lá. Efésios, capítulo 3, versículo 9, elas não estão na ordem, mas esta é a primeira. Efésios 3 e 9, anote aí, nós temos a dispensação do mistério. Em 2 partes ela se divide. A dispensação do mistério, que está em Efésios 3 e 9, se divide em 2 partes. A parte A é da eternidade, onde não existia tempo, da eternidade até Gênesis 1. Então a história não começa em Gênesis 1, porque Deus existe por toda a eternidade. Ele é o eu sou. Então a divindade, ela é sempre eterna, não tem começo, não tem fim. Então já existiam antes de Gênesis 1 e 1. Então, da eternidade até Gênesis 1 e 1 é o que nós chamamos da parte A da dispensação do mistério. De Gênesis 1 até a encarnação do Verbo, até o início do Novo Testamento, perdão, eu vou repetir. A parte A da dispensação do mistério é desde a eternidade até Gênesis 1 e 1. A parte B da dispensação do mistério é de Gênesis 1 e 1 até a encarnação do Verbo. Aí, Paulo fala de outra dispensação, a dispensação da graça, que está em Efésios 3, versículo 2. Efésios 3, versículo 2, a dispensação da graça. Ela vai da encarnação do Verbo até o arrebatamento da igreja. Paulo fala também da dispensação da plenitude dos tempos. Olha, também comentada aqui no segundo tópico. Dispensação da plenitude dos tempos. Efésios 1, versículo 10. Todos os eventos proféticos ainda pendentes se cumprirão na dispensação da plenitude dos tempos. Então, a dispensação da plenitude dos tempos, ela acontece aí a partir do arrebatamento da igreja, começa a se desenvolver e se cumprir todos os eventos proféticos ainda pendentes. Então, resumindo aqui, nós temos as 3 dispensações bíblicas. Olhando para o terceiro tópico e já indo para os minutos finais da nossa pré-aula, nós temos o Espírito Santo como selo e penhor. Na primeira aula, falando da capa da revista, eu já falei alguma coisa sobre esse assunto, mas este é o tema do trimestre, a questão de selo e de penhor, porque é o nosso subtítulo aí, né? Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, sobre selo, eu já falei na aula anterior que nos tempos bíblicos o selo indicava posse, propriedade pessoal. Selo indica
posse ou propriedade pessoal, isso nos tempos bíblicos. Tem um texto que eu posso utilizar aqui para ilustrar isso. Olha só, anote esse texto. É Gênesis 38, versículos 17 e 18, também o versículo 25. Mas para que você entenda o que acontece aqui, eu recomendo você ler praticamente todo o capítulo 38. É a história de Judá e Tamar, né? Então não dá tempo de eu explicar toda essa história, mas leia o capítulo 38 de Gênesis para que você entenda o contexto desses versículos que eu estou citando aqui. Então você sabe aí que aconteceu esse fato, Judá, os 2 primeiros filhos de Judá morreram, né? E o primogênito era casado com Tamar. O terceiro filho de Judá era ainda criança, não era adulto, talvez adolescente. Então não foi dado por marido de Tamar para suscitar a descendência, porque era uma regra, né? Morria ali o irmão que não tinha filhos ainda, então o irmão mais novo tinha que casar-se com a viúva do próprio irmão para suscitar a descendência. Mas os 2 primeiro morreram e o terceiro não fora dado a Tamar. Então ela se disfarça de prostituta, né? Ou seja, ela se disfarça e Judá a tem por prostituta. E quando ele chega até ela, ela pede um penhor. Então Gênesis 38, versículo 17, olha só o que significava selo, penhor nos tempos bíblicos. Ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho, eu te enviarei futuro. E ela disse: dar-me-ás penhor até que o envies? Ou seja, ela quer uma garantia que ele, Judá, vai enviar o cabrito. Versículo 18. Então ele, Judá, disse: que penhor eu te darei? E Tamar responde: o teu selo. Olha só o que ela diz: o teu selo, o teu cordão e o cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu, e a possuiu, e ela concebeu dele. Depois ele manda um homem ir entregar o cabrito em determinado local e tomar de volta os seus pertences, que estavam como garantia, como penhor, ok? Que era o selo, o cordão e o cajado. Quando o homem vai, não encontra, e falam para ele: não, aqui não esteve prostituta nenhuma. Ele volta para ajudar e fala: olha, não foi encontrada esta mulher. A história parece terminar aí, só que 3 meses depois, né, alguns meses depois, quase 3 meses depois, avisam a Judá: olha, a tua nora adulterou e está grávida. Então ele ordena que atirem para fora, porque quem adulterava naqueles tempos era morto por apedrejamento. Então isso já vem antes da lei de Moisés, né, para que ela fosse castigada. E quando vão trazer ela para ela ser executada, ela diz assim, que concebeu do homem de quem são essas coisas. Versículo 25. Ela disse mais: conhece, peço-te, de quem é este selo, e este cordão e este cajado? Então, quem acaba sendo envergonhado ali é o próprio Judá e não Tamar. E nós vemos ali porque ela tinha o quê? Ela tinha o selo, ela tinha a propriedade que era de Judá. E tudo isso que ela tinha, o selo, o cordão e o cajado, era uma garantia de que o homem que a engravidou era o proprietário desses objetos. Então veja que isso realmente era uma garantia. Judá Tamar, melhor dizendo, não é morta naquele instante. E o próprio Judá disse no versículo seguinte: mais justa é ela do que eu, porquanto não tenho dado a Selá, que era o filho mais novo. Então é uma história aí que parece no começo não ter nada a ver com o nosso contexto aqui de Efésios, mas falando de selo e de penhor, ela se encaixa perfeitamente. Também nós temos um outro texto que você pode aplicar aí, que é Apocalipse 5, versículos 1 a 10. Esse texto sim é glorioso, eu aconselho você a ler todo ele na tua classe. Apocalipse 5, versículos 1 ao 10. Eu vou abrir aqui, não vai ser possível ler na íntegra,
Mas o que acontece é que o João foi arrebatado, ele estava na ilha de Patmos, foi arrebatado em espírito, e ele vê um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e um anjo forte brada quem era capaz de abrir o livro, desatar os seus selos. E João começa a chorar, porque não havia ninguém no céu nem na terra capaz de abrir o livro, nem de olhar, nem sequer de olhar para ele. Versículo 4 diz assim: eu chorava muito, João falando, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Mas daí um dos anciãos disse: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, selo fala de propriedade. Por que o leão da tribo de Judá era capaz de abrir o livro e desatar os seus selos? Porque no selo, olha só, no selo tinha ali garantia que ele era o proprietário. Ele era o proprietário, era o dono daquilo que estava escrito no livro, era o dono do livro, portanto, ele tinha esta autoridade. Esse é um texto que você pode trabalhar e explorar muito. Penhor. Então, penhor, a melhor tradução desta palavra grega, que é arrabon, é mesmo penhor ou garantia. O fato do Espírito Santo, que é Deus, habitar em nós é a garantia que todas as promessas do Senhor se cumprirão. Então, se eu fosse você, eu glorificava ao Senhor. Nós temos todos os motivos para exaltar o Senhor, porque Ele nos deu o seu selo, a igreja foi selada, então é propriedade dele, e Ele nos deu este penhor, que é o Espírito Santo habitando em nós. Encerro com um versículo de Paulo também, que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 5, que diz: ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Então nós temos, queridos, todos os motivos para celebrar, para honrar, para bendizer o Senhor, porque Ele nos tem abençoado com todas as sortes de bênção. A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo é algo que nos preenche, que nos completa. Queridos, que você tenha uma aula abençoada. Gostou dessa aula? Comente. O seu comentário é muito importante para o nosso ministério e que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome do Senhor.